Olá, gente, bom dia. Deus abençoe cada um de nós. Que hoje seja um dia abençoado, que o Senhor nos conceda graça, perdão, misericórdia, amor e livramentos. Amém? Hoje o Senhor me trouxe uma palavra que é muito complicada, verdadeiramente, quando a gente lê inicialmente, mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que ele trouxe, mas eu vou passar o resto da minha semana meditando, buscando entender e compreender o profundo dessa palavra, porque realmente ela quer dizer algo muito importante para nós. E está lá em Romanos capítulo 7. Eu vou ler o versículo 24 e o 25, que diz assim: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui é o apóstolo Paulo. Acredito que ele estava, vamos dizer assim, numa crise que todos nós seres humanos passamos. Todos nós passamos, né, por altos e baixos emocionais, sentimentais, pessoais, espirituais. A nossa vida é assim. Ninguém está sempre, né, numa constância, porque a nossa vida com Deus é uma novidade de vida todos os dias. E aqui eu acredito que Paulo estava tendo ali um debate interior entre tudo que ele estava passando, tudo que ele estava vendo, todo encontro que ele tinha com Deus, ele se achava menor, todo encontro que ele tinha com Deus, ele se achava mais pecador, porque é dessa forma, quanto mais perto do perfeito a gente fica, mais imperfeito a gente se encontra. E Paulo aqui no capítulo 7 fala coisas assim que eu, meu Deus, né? Que bom que Paulo passou por isso, porque assim a gente se sente, né? Também seres humanos normais, não é verdade? E aqui Paulo diz no versículo 24: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois dele ter falado no comecinho sobre a lei do pecado e a graça de viver a vida em Deus. Aí ele diz aqui no versículo 25: Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Que a gente sabe que a nossa vida é uma constante guerra entre a carne e o espírito. Olha só que coisa incrível que ele diz aqui no versículo 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Quantos de nós já não passamos por uma situação assim, de falar, meu Deus, eu não queria fazer isso, por que eu estou sentindo isso, por que eu faço isso? E aqui Paulo também passou por isso. Em versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque muitas das vezes a carne quer fazer algo, o espírito não deixa, né? E aqui ele está falando, quando eu faço o que eu não quero, quando eu, homem, quando eu, carne, faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Que quando eu faço o que eu quero, a carne faz o que quer, já não é eu, mas é a carne que habita em mim. É complicado, mas é muito fácil de entender que nós passamos a nossa vida nessa terra lutando contra a carne e o espírito. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na nossa carne, no nosso eu, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu tenho que ter consciência que em mim, na minha carne, não tem bem nenhum. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem Deus, que Ele é bom, Ele é amor, Ele é tudo que a gente precisa. Sem Ele em nós, nós não temos bem nenhum, nós não somos nada de bom sem Ele. Sem Ele aparece a nossa carne, que é o quê? Que é o pecado todo, aparece para fora. Mas Ele disse o quê? Eu sei bem isso, que na minha carne não habita bem algum. Nós devemos ter essa convicção, que na nossa carne, o nosso eu, sem Deus, não habita bem em nenhum. Com efeito, o querer está em mim,
mas com efeito, contudo, o querer está em mim. Eu decido se eu faço o que eu quero, o que minha carne quer, ou se eu dou espaço para o Espírito fazer o que deve ser feito. É uma escolha minha. Mas não consigo realizar o bem. Olha só, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Sempre. Sempre que você faz algo bom, que você faz o bem, saiba que foi Deus que fez. E mesmo quando a gente está fazendo o bem, o mal está acompanhando o bem. Por isso que quando a gente faz algo para o Senhor, às vezes vem junto a vaidade. Porque eu estou fazendo o bem com o Senhor, mas o mal que habita em mim está junto. Então, quando a gente faz algo bom, às vezes vem a vaidade que é ruim, que habita na carne. Às vezes eu faço o que o Senhor manda, aí vem a soberba, porque eu penso que eu fiz melhor do que fulano. Então, o bem que a gente faz sempre vai vir acompanhado com a carne. E é isso que a gente deve lutar, que só apareça o bem, que a gente busque fazer o bem matando a nossa carne. Olha só que lindo que ele diz aqui no versículo 7. Tudo isso que a gente está lendo está no capítulo 7 de Romanos. E agora eu vou ler o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Estáis mortos para a lei, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. Aqui ele está falando que nós devemos estar mortos para a lei e que a gente venha estar vivo em Cristo. Por isso que a gente fala que estamos mortos, né, para nós mesmos e vivemos em Cristo. Isso é um hábito que nós devemos ter diário, porque lá no versículo 23 do capítulo 6 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 6, 5 e 6. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nós membros para darem fruto para a morte. Ele acabou de falar aqui no versículo 4 que quando a gente morre para a lei e ressuscita em Cristo, a gente dá fruto para Deus. Mas aqui ele está falando no versículo 5 que quando estávamos na carne, as paixões do pecado operavam em nós para dar frutos de morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha só que lindo. A gente estava fazendo obras da carne, se estamos fazendo obras da carne, né, desejando, trazendo o desejo do pecado, estamos dando fruto de morte. Mas se morremos para o pecado e ressuscitamos em Cristo, assim a gente dá fruto para Deus. E aqui ele fala que a gente deve entender que nós somos livres da lei se a gente vive em Cristo, se a gente vive em novidade do Espírito e não na velhice da letra. Isso é muito forte, é muito profundo, mas que todos nós possamos ter esse desejo de meditar nesse capítulo por esses dias, que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente aos nossos corações, que a gente vai ter entendimento que, como Paulo diz aqui, miserável homem que sou. Todos nós, se Paulo entendeu isso, miserável homem que sou, né, vendo o seu pecado, vendo a sua luta da carne e o espírito, que possamos meditar nessa palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida, que possamos morrer para nós mesmos e viver em Cristo todos os dias. Fiquem com Deus.